Bom dia, é isso. Quem pode, mestre, faz, mesmo que cagado, certo? Falta treinar, bicho. Eu faço isso aí no momento assim, é de impulso, certo? Tiro esse som aí do cavaco, é do banjo, certo? E... Mas é claro que isso pode melhorar, tá certo? Mas acontece que eu não quero melhorar, não sou profissional e, assim, apenas para mostrar aí, sabe, essa coisa que a gente humano é capaz, tá certo? E que a gente não é só força bruta. Eu estou olhando aqui para uma Guma artística, certo? Uma personagem que eu trouxe para casa e que agora vive a me bisbilhotar. Tá certo? Eu não sei qual foi a intenção da artista, sabe? Eu me mandar essa pequena para cá, rapaz. Agora ela fica me olhando o tempo todo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô com a Guma aqui, tá certo? Mas eu quero avançar e vou tirar a Guma, certo? Mas essa música a propósito que eu estava tocando, Guma, vou bem ali e volto já, tá bom? Essa música que eu estava aí arremedando de tocar, tá certo? É uma música chamada Celito Lindo. Não estava eu preocupado assim, sabe, com a perfeição, tá certo? Mas Celito Lindo é uma música de Pedro Infante. É isso, Pedro Infante? Mas aqui fala que é composição de Quirino Mendoza, tá certo? E aqui fala Pedro Infante, Cielito Lindo. De la Sierra Morena, cielito lindo, viene berrando um par de orritos negros, cielito lindo. De contrabando de la Sierra Morena, cielito lindo, viene barrando um par de orritos negros, cielito lindo, de contrabando. Ai, 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 canta e não llores, porque cantando se alegram, cielito lindo, los corazones. Deixa eu falar uma coisa, eu fui professor de violão, no tempo aí de vacas magras, e fui acolhido pelos meus alunos e pelos pais dos meus alunos, sabe, que aí, sabe, não sei se eu produzi os resultados que eles me pagavam, sabe, eu só sei dizer que eu consegui fazer o curso de letras me alimentando, sabe, com os trocos, sabe, que eu conseguia de pagamentos de aulas de violão, sabe, que eu dava em domicílio, montado numa motocicleta Honda 350, de quem eu tinha que pagar, sabe, na loja a prestação, me parece que era de 560, aí valores, eu não sei que moeda era na época, certo? Mas o fato foi que eu sobrevivi escrotamente, mas sobrevivi dando aulas de violão. E eu tive um aluno chamado Zezinho, sabe? Era de família, classe média alta. Eu acho que eles eram comerciantes. Eles tinham uma classe no centro de Belém, sabe? No centro comercial de Belém. Eu acho que eu não sei, o Zezito, eu não sei onde ele estudava, sabe? Eu sei que ele tinha uma irmã que era aluna do colégio Maria Auxiliadora, sabe? Que ficava um pouco deslocado ali do eixo do centro, e ele, eu não sei onde ele estudava. Mas o fato é que às vezes, as mais das vezes eu dava aula para ele lá no centro de Manaus, certo? Eu não lembro agora o nome daquela rua. O nome daquela rua eu não lembro mais. Mas ficava perto do colégio. Qual era o colégio, aquele colégio lá? Não vou lembrar também, deixa pra lá. Mas assim, o Zezinho, sabe, ele um dia me apresentou essa música, ou comentou, sabe, não sei. Mas o fato foi que as aulas que eu dava, eu presenciava, trazia presente, sabe, ali os acordes, o violão, as batidas, sabe? Alguma coisa eu acho que ficou, não sei se mais tarde ele desenvolveu o violão. Odiar, eu acho que não dei motivos para ele odiar o violão, tá certo? Mas pode ter sido assim ali um breve momento ali de introdução, sabe, ao uso prático do violão, tá certo? Ele tinha uma irmã, tá certo? E essa menina, ela deitava os olhos assim, sabe, acho que querendo me comer, rapaz, olha. Mas ela não tinha coragem porque talvez fosse ainda, sabe, não fosse adulta, não tivesse mais de 18 anos, tá certo? Mas ela me olhava assim e tentava. Acho porque eu acho que as mulheres têm esse negócio, sabe? As mulheres e os homens, certo? Só que as mulheres têm um jeito particular delas, assim, sabe, de seduzir. E essa menina, algumas vezes eu ia na casa ali no bairro de Adrianópolis, certo? Ali na rua Recife, tinha uma casa deles lá, sabe? Uma casa boa. Eles eram remediados, certo? Eu acho que eu posso dizer que eles eram ricos, certo? E eu entrava com a minha moto ali, sabe, no interior
do terreno da casa, sabe? E ali era um casarão, sabe? Tinha uma entrada pela rua Recife. E eu entrava de moto e ela via, sabe, a irmã do Zezinho, o conjunto, via a moto, via a mim, via a moto, sabe? Eu não sei o que a fantasia dela atiçava, tá certo? E eu devia ter ali, sabe, uns 22 anos e ela devia ter uns 17, eu acho. Então hoje eu penso que ela já está coroa também. Mas assim, e a música Cielito Lindo, Cielito Lindo? A tradução, vejamos aqui a tradução de Cielito Lindo, tá certo? Vamos ver o que ele diz. Da Serra Morena, meu benzinho, vem descendo um par de olhinhos negros, meu benzinho. Ilegalmente da Serra Morena, meu benzinho, vem descendo um par de olhinhos negros, meu benzinho. Ilegalmente, eu não sei porquê, aqui fala de contrabando, certo? Aí ele traduz aqui como ilegalmente. Cante e não chore, porque ao cantar, meu benzinho, os corações se alegram. Veja que ele traduz Cielito Lindo por benzinho, tá certo? Vejamos aqui o significado rapidamente, tá certo? Aqui, a alegria do amor em Cielito Lindo. A canção Cielito Lindo, interpretado pelo icônico Pedro Infante, é um clássico do folclore mexicano que transcendeu fronteiras e gerações. A letra da música é uma celebração do amor e da alegria, utilizando metáforas e imagens típicas da cultura mexicana para expressar sentimentos universais. Tá bom, fico por aqui. Aí é que me veio a lembrança e eu quero sempre introduzir alguma coisa aí quando falar de Cielito Lindo, tá certo? E de falar assim, falar de Cielito Lindo, falar, sabe? Falar de cultura e cultura musical. E é uma coisa que eu domino, tá certo? Pô, bicho. E eu queria agora, nesse ponto, introduzir, eu já falei aqui que eu sou advogado e eu milito na justiça de um modo geral. Às vezes as pessoas me perguntam qual é a minha especialidade e eu digo que eu sou clínico geral, tá certo? Clínico geral, tá certo? O que tocar eu danço, rapaz. Uma vez lá na casa onde eu morava, tá certo, com meus filhos, 2 filhos que eu tenho, no aniversário ali, sabe? Assim, tava ali, todo mundo ali, sabe? Era o momento da festa já, tá certo? Aí, não sei porquê, um bocado de garotos ali, sabe? Me pediram para dançar Michael Jackson. Michael Jackson, tá certo? Eu lembro que eu andava pela rua, sabe? E onde eu via coisas assim que podiam interessar culturalmente aos meus filhos, eu comprava, certo? Aí encontrei um cara vendendo uma coleção de mídias, sabe? De mídias genéricas, vamos colocar assim, tá certo? E era do Michael Jackson, eu levei para casa, tá certo? E eu acho que meus filhos, sabe, esses dois aí não podem se queixar, tá certo? Porque eu acho que eu ajudei, sabe, a expandir a memória, a expandir a imaginação deles. Uma vez eu ia fazer um trabalho fora de Belém, tinha que pegar um barco e atravessar a Baía do Guajará e ir na direção ali, sabe, do município de Barcarena. E não sei se foi na ida ou foi na vinda. Sempre eu estava olhando essas coisas lá em Barcarena mesmo, sabe? Depois que eu terminava o serviço que eu fazia, eu ia para o local para pegar um transporte, certo? E lá tinha pessoas que vendiam mídias genéricas, entre aspas, aí. E sempre eu comprava, sabe? Eu fiz um upgrade aí de músicas aí da década de 80, 90 e 2000, tá certo? Isso aí era em 2000, ali na década de 2000. E eu comprava essas mídias para fazer um upgrade das bandas de rock, sabe? Com as quais eu não tive contato, tá certo? E foi um negócio legal, sabe? Eu fiz esse upgrade realmente, tá certo? E isso me ajudou muito espiritualmente, culturalmente. E quando eu falo no espiritual, eu quero me referir ao cultural, sabe, ao simbólico, né? Essa carga de potência que a gente tem, sabe, que é o pensamento, que é a inteligência, sabe, que é aí o balançar da energia, né, nos neurônios, sabe, no cérebro e aquela coisa toda, e que faz a gente assim a divergir dos animais, tá certo? Mas assim, rapaz, eu só sei dizer que eu
ia para o local pegar o transporte, um transporte fluvial, tá certo? E tinha um cara lá vendendo, acho que foi lá no meio do caminho, tinha um cara vendendo uma mídia genérica do Chico Buarque, tá certo? Como é que chama aquele trabalho que o Chico fez, era de circo, sobre os circos, certo? Circo, não sei mais o que. Foi um trabalho que ele fez na Itália quando ele estava exilado lá, perseguido pela ditadura, tá certo? Ele encontrou um parceiro italiano e produziram esse trabalho. E eu comprei e foi um trabalho muito interessante. E meus filhos eram pequenos, eu acho que o mais criança tinha 2 anos, 3 anos, eu acho, e a irmã dele tinha o dobro da idade, certo? Tinha talvez já 4, 5 anos, tá certo? E assim, ele sabe, tá vindo a palavra aqui, não é mambembe, não vem agora a palavra. E assim, sabe, o que eu sei dizer é que eu comprei. E tudo isso aí ajudou, sabe, esses meus garotos a serem, sabe, a menina, por exemplo, aqui a Guma, sabe, aqui eu vou mostrar aqui, embora eu não esteja fazendo visualização, mas essa coisa aqui, ó, a Guma, tá certo? Eu acho que isso tem alguma coisa a ver, sabe, com esse esforço que eu fazia de aproximar as mentes desses dois garotos, sabe, da cultura, sabe, e da educação de um modo geral, tá certo? E eu me sinto bem, a minha alma se sente pacificada, tá certo? Quando eu penso nessas coisas. Mas são 12 minutos de vídeo, eu queria fazer para o trabalho de hoje, tá certo? Hoje são 18, tá certo? E o pessoal tá falando de um feriado aí que eu não sei, preciso ver depois que porra de feriado é esse aí. Mas o caso é, rapaziada, que hoje são 18. E aí tem ali, sabe, nos Estados Unidos, os Estados Unidos na guerra, né? Eu falo do Trump, tá certo? E falei ontem, sabe, que ele teve que voltar correndo, tá certo? Mas para hoje, eu falando de Trump, eu tenho que falar também do Netanyahu, tá certo? Mas eu falei ontem também, e para falar de Trump e de Netanyahu, tá certo? Eu trouxe a alegoria do lobo e do cordeiro, sabe, La Fontaine. Deixa-me ver aqui, sabe, o La Fontaine, tá certo? A fábula, o lobo e o cordeiro. Um cordeiro estava bebendo água num riacho, o terreno era inclinado, e por isso havia uma correnteza forte, não precisava ser forte. Quando ele levantou a cabeça e avistou o lobo também bebendo água. Aí, diálogo. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Senhor, respondeu o cordeiro, não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui, uns 20 passos abaixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador. E sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Pode, senhor, não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse: se não foi você, foi seu irmão, que dá no mesmo. Eu não tenho irmão, senhor, disse o cordeiro, sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho, e é preciso que eu me vingue. Então, ali dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Moral da história: a razão do mais forte é sempre a melhor. Jean de La Fontaine, tá certo? Aí, sabe, a razão do mais forte, a razão é do Darwin, tá certo? O Darwin foi que disse, sabe, que a evolução aconteceu, e a evolução das espécies aconteceu por questão a evolução, claro, por questão de evolução. Ora, porra. Aí, sabe, e a força bruta foi que imperou, tá certo? Foi a força bruta, tá certo? E no mundo da natureza e da natureza dos vivos, tanto faz animal como vegetal, tá certo? O que se impõe são as espécies aí, sabe, que melhor se adaptam, né? São esses os termos que o Darwin usa. Eu não li a obra do Darwin, certo? Mas as adaptações as que são agregadas ao corpo, sabe, seja na estrutura genética, seja na estrutura aparente física, sabe, e muscular e aquela coisa toda, essas adaptações é que vão fazendo certas espécies desaparecerem quando as adaptações não são fortes o suficiente, ou a prosperar e avançar, irem a evoluírem, certo? Quando essas adaptações, esses aprimoramentos são mais produtivos, mais eficazes, tá certo?
E a história aqui, tá certo, do lobo e do cordeiro, tá certo? Reflete isso, né? A moral da história. A razão do mais forte é sempre a melhor, tá certo? Quando falta o argumento discursivo, se usa a força. E hoje o que a gente vive no mundo, sabe? E isso sempre foi visto no mundo, sabe? Desde quando aí, sabe, o ser humano começou aí, sabe, a pensar e, sabe, a elaborar valores, sabe? E a construir significados, aquela coisa toda, tá certo? Não parou mais. E assim, do ponto de vista do corpo, o corpo precisa se alimentar. E aí, sabe, as razões, os argumentos, sabe? O lobo não precisava nem conversar, rapaz, com o cordeiro, tá certo ali. O Jean de La Fontaine foi que inventou essa história aí. Tá certo? O lobo poderia ter vindo, chegado sorrateiro e saltado em cima, como faz aqui os parentes de Guma, aqui nas beiras dos rios, aqui na Amazônia, tá certo? Poderia ter saltado sobre o jacaré, sobre a sucuri, sobre ali, sabe, a anta, sabe, sobre... Como é que chama aquele outro animal? Eu sempre esqueço o nome dele. Quando eu li sobre ele, diziam que ele era ele era o porco do rio, mas ele só come capim, rapaz, eu não sei como é que é isso aí. Mas assim, sabe, esse animal aí não interessa. Mas ele é comido pela onça, então a onça, por exemplo, ela não precisa, sabe, com diálogo aí, sabe? Ela vai saltando. E eu acho que é o que está acontecendo hoje, tá certo, no mundo. Veja que naquela região ali hoje do Mediterrâneo, ali, sabe, na Palestina, tem ali Israel, tá certo? E Israel não está conversando. Um dia Netanyahu, sabe, resolveu, sabe, mandar seus caças fazerem ataque, seus drones fazerem ataque ali sobre Teherã, tá certo? Capital é do Irã, tá certo? E as bombas foram lançadas e pessoas morreram, aquela coisa toda. E ele não precisou conversar, rapaz, com os iranianos, tá certo? O Netanyahu não. Aí vem um cara aí chamado Michel Germa, que é um professor, um antropólogo, e por acaso, sabe, ele culturalmente, ele é judeu, religiosamente, eu acho, sabe? Eu acho que ele considera apenas o aspecto religioso dele, sabe? Mas não o aspecto étnico, tá certo? Eu não quero crer que ele seja um nacionalista, um sionista. É apenas um brasileiro, tá certo? Um brasileiro que professa a religião judia, judaica, tá certo? E eu acho que não mais que isso, tá certo? O povo dele se espalhou no mundo, sabe? E eles mantiveram a cultura. Então o German é um sujeito cultural, mas não um sujeito nacionalista, tá certo? E aí, sabe, de querer um país para ele, sabe, de querer tomar o Brasil dos brasileiros, por exemplo, que não tem nada a ver. E ele é antropólogo, já um cara assim com uma certa idade. Eu vou fechar aqui aqui, sabe, a página do Lobo e o Cordeiro, tá certo? Já me bastou. Aí aqui fala do Jean de La Fontaine, vejamos aqui alguma coisa sobre La Fontaine. Eu volto ao German depois, são 19 minutos de vídeo. Aqui fala Jean de La Fontaine, Château Thierry, 8 de julho de 1621, portanto século XVII, em Paris, certo? E 13 de abril de 1695, então vejo de 21 a 95 foram 74 anos, eu acho. E aí, foi um poeta e fabulista, tá certo? Fabulista, porra, que porra é fabulista, tá certo? Bem aqui eu acho que fala das fábulas, cadê? As fábulas, que são fábulas? As fábulas são composições literárias, curtas, escritas em prosa ou versos, em que os personagens são animais que apresentam as características humanas, muito presente na literatura infantil. As fábulas possuem caráter educativo e fazem uma analogia entre o cotidiano humano, Deixa eu retomar aqui, tá certo? Ah, e com as histórias vivenciadas pelos personagens. Essa analogia é chamada de moral e geralmente apresentada no fim da narrativa. Foi o que eu disse. Qual é a moral da história? Tá certo? Os argumentos do mais forte são os que prevalecem. O que difere a fábula dos demais gêneros metafóricos, apólogo, a alegoria, a parábola, Yeshua, por exemplo, ele desenvolvia o gênero metafórico de parábolas, certo? E é a presença do animal numa posição comumente associada a seres humanos. Veja, o lobo e o cordeiro, certo? Em que momento é que eles se aparentam com os humanos? Quando eles falam, argumentam, trocam argumentações.
O caráter de narrativa de tradição oral é assegurada pela íntima ligação que ela possui com a sabedoria popular. Outro aspecto que fortalece essa ligação é a própria origem da palavra fábula. Ela vem do verbo fabulare, que significa narrar ou falar, tá certo? Confabular, por exemplo, né? É desse próprio verbo que surge o atual verbo falar em português, certo? Então veja que falar em português deriva de fabulare, tá certo? E é isso aí, saio daqui, não interessa mais, tá certo? Porra, bicho. E caio aqui no canal ICL, tá certo? Como é que eu posso chamar esse trabalho aqui, esse trabalho de jornalismo aqui da Gabriela, Gabriela o quê? Varela, rapaz, sabe? Ali, ela falou ainda agora que era tem o podcast e tem o videocast, tá certo? Então aqui eu estou com um videocast sendo realizado pela Gabriela Varela, certo? Onde ela entrevista o Michel German, um antropólogo, tá certo? E o assunto, o papo qual é, quando já são 21 minutos de jogo, tá certo? Aí a guerra, aquela guerra, como eu disse, sabe? Aquela guerra aí desatada entre Israel e Irã, sabe? São dos países ali, sabe? Hoje eu vi, como é que chama? No Ocidente. No Ocidente. Como foi que o cara chamou ontem, rapaz? Eu anotei em algum lugar. Foi o Arbex, certo? Ele falava do Ocidente, chamando aquela região lá, Ásia Ocidental, ali, a Ásia Ocidental, tá certo? A gente chama de Oriente Médio, tá certo? Oriente, tá certo? Tem o Ocidente e o Oriente, aí não bate uma coisa com outra, certo? O Oriente Médio. Então veja que nós temos o Oriente, temos o Ocidente e temos o Oriente no meio, certo? Que é chamado Oriente Médio, tá certo? Então quando fala no Oriente Médio está mais para o leste do que para o oeste, tá certo? E ali o Arbeck chamou ontem, sabe, dizendo que aquela guerra ali, sabe, se situa ali onde está hoje Israel, ali a Mesopotâmia, Mesopotâmia não, ali a Palestina, sabe, e o Irã, e enfim. Ali ele chama então, assim, para não falar Oriente Médio, ele chama de Ásia Ocidental, tá certo? E aí, rapaz, é o seguinte, o German, ele vai aí, sabe, avaliando, veja que ele é antropólogo, tá certo? E não é, portanto, sociólogo, não é especialista em relações internacionais, tá certo? Mas dali vai ver, sabe, que ele deve ter ali aprofundamentos em alguma pós-graduação, tá certo? E provocado pela Gabriela, ele fala sobre a escalada de ataques ali entre Israel e Irã, tá certo? E então, para compreender essa situação aí, sabe, uma lógica assim mais longa disso aí, sabe? Ele centra, rapaz, a coisa em cima do Netanyahu, tá certo? Não tem para onde correr, tá certo? Netanyahu que se associa ao Trump, tá certo? E eu anotei aqui para meter o cacete nesses dois aí, tá certo? Eu chamei esses dois aí, sabe, de dois afogados trapalhões, tá certo? O próprio German, num certo ponto, ele fala de narcisismo, certo? Que fala do narcisismo de Netanyahu. Veja que eu falei Netanyahu, tá certo? A Gabriela fala Netanyahu, tá certo? Dá um som de re ao H, tá certo? E o antropólogo German, sabe, que é judeu, certo? Domina a cultura judia, judaica, certo? Ele fala de Netanyahu. Então, a partir de hoje, quando eu me referi ao Benjamin, sabe, ali o primeiro-ministro de Israel, eu vou chamar de Netanyahu, tá certo? Por entender que essa seja a melhor pronúncia do nome dele, tá certo? E talvez eu chame até esse vídeo de Netanyahu só para encher o saco, entendeu? Para aí lembrar a guerra, esse assunto que eu quero que seja central hoje nesse vídeo, sabe? Nesse videocast. É outra palavra que eu vou usar, tá certo? Vou chamar esse meu trabalho de videocast, tá certo? E o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho em videocast, apesar de eu não aparecer, tá certo? Tá mais para podcast do que para videocast, tá certo? Eu não sei qual é o significado do pod, tá certo? Podcast.
O podcast, ele não tem imagens, tá certo? Já o videocast tem imagens, imagens que eu não me apresento. As imagens seria, sabe, do locutor, tá certo? E só que o locutor aqui não quer aparecer. Mas assim, rapaz, então o German vai levando, sabe? E ele diz ali, sabe, que essa escalada que está havendo ali, sabe, é uma crise da multilateralidade, tá certo? Quando ele fala de multilateralidade, há alguns aí, sabe, que querem o mundo bipolar ou monopolar, tá certo? Querem, os estadunidenses, por exemplo, eles querem a hegemonia para si, querem a direção do mundo para si. Aí eles eliminam a possibilidade de haver mais de um lado, só tem um lado que é o lado deles, é um lado monopolar, tá certo? Mas alguns que defendem pelo menos o mundo bipolar, tá certo? E hoje temos que defender o mundo multipolar, tá certo? Então, se ao invés de fazer uma linha, tá certo? Eles querem aí uma figura geométrica de muitos lados. E o German diz que hoje tem uma guerra, tem uma disputa em torno disso aí. Os que resistem em manter o mundo uma linha, a visão cultural do mundo, sabe? O Weltanschauung baseado numa linha. E outros que querem e disputam, como são hoje os que atuam no mundo dos BRICS, né? Ali a China, a Rússia, Brasil, Índia, África do Sul, que querem aí discutir aí relações geopolíticas, mas de uma maneira não aí, sabe, unidirecional, tá certo? Eles querem aí os vários atores ou sujeitos históricos aí, sabe, agindo no mundo, tá certo? E o German então diz que tem essa crise hoje, tá certo? O Netanyahu e o Trump aí, sabe, defendem aí a visão linear da história, tá certo? E uma visão de linearidade da história. E o German, sabe, apanha essa situação aí, sabe, com as resistências hoje que são colocadas, tá certo? E a partir dessa relação desse conflito, como diz o German, sabe, entre iranianos e israelenses, tá certo? Se estabelece a partir desse conflito se estabelece assim aí muitas interpretações, tá certo? Muitas leituras, tá certo? E aí a Varela provoca. Aí a presença dos Estados Unidos aí, sabe, nessa história aí, tá certo? Aí o German, sabe, ele vai centralizar a análise dele na figura do Netanyahu, e eu aproveito para trazer e juntar a figura do Netanyahu à figura do Trump, sabe? Para mostrar, sabe, que hoje o mundo é perturbado por aí, sabe, por ações de forças humanas, hoje puxadas pelo Netanyahu, sabe, que me parece ter uma personalidade muito forte e ali, sabe, e o Trump deixa se levar, tá certo, pela personalidade do Netanyahu, que quer essa guerra, mas porque na verdade, como vai chegar o German no ponto final, tá certo? É que no fundo de tudo isso, rapaz, tem um temor, um pavor, sabe, na vida do Netanyahu, que é a prisão, tá certo? Ele já é um sujeito aí septuagenário, eu acho, sabe? E ter que puxar cana não vai ser fácil, tá certo? Esse cara deverá ter um fim parecido com o de Hitler, sabe? Ou com o de Mussolini, sabe? E de outros aí, ditadores do mundo, sabe? Outros tiranos. Porque não tem espaço para esse tipo de coisa hoje, rapaz. Sabe? Nós estamos no século XXI, apesar de ali, sabe, dos países ali da Europa, sabe, fazerem ali, sabe, concessões, serem tolerantes com o Netanyahu. Mas eu penso que vai chegar um ponto, sabe, que não vai dar para segurar, tá certo? Essa situação aí dessas forças de extrema direita, tá certo? E é dessa maneira que, num certo ponto, aí, sabe, o German fala, certo? Essa guerra que está havendo ali é uma guerra de Netanyahu para Netanyahu, tá certo? Netanyahu está preocupado em deixar algum legado, ele quer se limpar na história. O German fala, sabe, que ele combateu aqueles países ali, ou aqueles grupos ali humanos chamados Eixo da Resistência, como, por exemplo, ali no Líbano tem um grupo, como é o nome daquele grupo lá, não vem agora, mas na faixa de Gaza tinha o Hamas, sabe? Na Síria tinha a Síria, sabe? E tinha ali os Houthis ali no Iêmen, tá certo? Esse pessoal formavam ali o eixo da resistência, em contraposição ao eixo do mal, aos terroristas, tá certo? E esses grupos aí, sabe? Países, eram grupos que o pessoal diz que eram proxies do Irã, tá certo?
o Irã usava esses grupos aí, sabe, para fazer ali criar uma certa estabilidade ali naquele mundo ali, na Ásia Ocidental, tá certo? E o Netanyahu aparece, entra na cena política, tá certo? E fez esses enfrentamentos com o eixo da resistência e não teve muito êxito, tá certo? E aí, sabe, hoje ele quer se limpar, tá certo? De sorte que o German fala, certo? Essa guerra lá é de Netanyahu para Netanyahu. O cara quer se limpar, rapaz, sabe? Ele quer ficar bem na foto, o Netanyahu, tá certo? E aí, sabe? Porque no fundo mesmo ele não quer puxar cana, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Depois de ter falado tudo isso, de ter puxado a música Cielito Lindo, aí só para encher o saco, vou dizendo que meu nome é Ernest, tá certo? Vou dar o nome de Netanyahu a esse vídeo só para encher o saco, não querendo homenagear, mas querendo apenas destacar, sabe, que essa guerra lá hoje, ali na Ásia Ocidental, é uma guerra de Netanyahu para Netanyahu, lembrando o Michel German, tá certo? E o canal, certo, é o canal do Caboclo Falador, tá certo? Aí, bom dia.